Quando você deixa a tristeza encher seu coração, isso o mantém em uma situação difícil. E quando permanecer nessa situação, você terá dificuldade para ver o que há de bom ao seu redor. No entanto, quando Deus permite que você remova as vestes da tristeza e quebre as correntes de você, sua vida pode começar a experimentar a plenitude melhor de Deus. Deus estava falando sobre o seu Filho Jesus em Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O termo veste de louvor é uma metáfora para a alegria e ação de graças que o povo de Deus sente quando está cheio de alegria do Senhor. Lembre-se que a Bíblia diz que a alegria de Deus é a força do seu povo. Lembre-se também de que a Bíblia diz que você só tirará água do poço da salvação por meio da alegria. Isso significa que quando você fica em tristeza, depressão ou desolação, você se mantém preso por uma corrente invisível que te mantém tão sedento e seco que mesmo estando perto do poço da sua salvação, você não tem nada com o qual para extrair suas bênçãos e privilégios. Muitos cristãos estão deixando a tristeza controlar suas vidas hoje. O que significa tristeza? Estar triste significa ser dominado por um profundo sentimento de dor, pesar e arrependimento. A tristeza do coração nem sempre está relacionada a uma condição de saúde física, mas pode ser causada por decepções, eventos desafiadores, mágoa emocional ou pela perda de algo ou alguém. Às vezes, por não ter feito ou deixado de fazer algo no passado, algumas pessoas se sujeitam a viver em constante arrependimento, se culpando por isso. E quando você permanece nessa posição, talvez nunca veja nada de bom em si mesmo, em sua vida ou naqueles que Deus está plantando ao seu redor. É como a pessoa que tenta uma aventura inúmeras vezes apenas para se decepcionar repetidamente. Ela pode começar a usar suas decepções para se definir. Se você não for cuidadoso, a tristeza de não conseguir o emprego dos sonhos, ir para a escola dos sonhos, expandir seus negócios da maneira que planejou ou romper um ciclo de vida pode ter um grande impacto em seu espírito, tanto que você se torna controlado por ele. O fato de você ter falhado ou se decepcionado não deve definir você, meu amigo e minha amiga. Deus chamou você para uma vida de milagres e testemunhos. Deixe-me perguntar o seguinte: qual é a principal coisa que valida a vitória? Com certeza, os desafios e as oposições. Como você pode dizer que ganhou quando nunca houve uma disputa ou uma oposição? Você diria que venceu quando não havia nada tentando fazer você perder? Não necessariamente. Portanto, quando a tristeza bater à sua porta, lembre-se de que você nunca deve permitir que ela controle sua vida. Agora, existem dois tipos de tristezas mencionadas na Bíblia. A primeira é a tristeza segundo Deus, que pode ser chamada de tristeza piedosa. A segunda é a chamada de tristeza do mundo. É o que diz 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O que é a tristeza segundo Deus? Geralmente é o sentimento de tristeza dentro do seu espírito quando você não está andando na vontade de Deus. Você pode ter sentido isso quando cometeu um erro ou desobedeceu a Deus e teve que voltar rapidamente e orar por perdão. Ela é despertada pelo Espírito Santo dentro de um cristão verdadeiro para mantê-lo ciente de como Deus se sente sobre as coisas que não agradam a Ele em nossas vidas. Veja, se você tem o Espírito Santo, quando algo em sua vida desagrada a Deus, você sentirá isso. A Bíblia chama isso de contristar o Espírito. Significa que o Espírito de Deus dentro de você não está satisfeito com aquela fala, reação, pensamento ou escolha. O resultado é que, se uma pessoa realmente ama e teme a Deus, ela não ficará satisfeita consigo mesma e, portanto, terá tristeza em seu espírito. O objetivo disso é levá-lo ao arrependimento para se afastar dessa coisa.
Por isso a Bíblia diz que essa tristeza a ninguém traz pesar, pelo contrário, leva à salvação. Todo verdadeiro filho de Deus deve procurar ser sensível o suficiente em seu espírito para experimentar a tristeza segundo Deus. Isso nos ajuda a examinar nossos corações e permanecer no caminho certo com a ajuda do Espírito Santo. É o que Davi escreveu no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi entendeu que enquanto seu coração estivesse correto diante de Deus, ele o conduziria à vida eterna. A tristeza, segundo Deus, é uma vantagem do cristão. Ela leva à restauração, consagração, arrependimento, alegria e salvação. Por outro lado, a tristeza mundana não traz nada além de morte. Enquanto a tristeza piedosa leva você a ver o quanto Deus te ama e quer que você seja melhor como pessoa, a tristeza mundana faz com que você não veja nada de bom em si mesmo, na vida ou nas outras pessoas. Isso significa que, se perder um ente querido, por exemplo, você não deve sofrer? Não, não é isso que quero dizer. A Bíblia não te condena a sofrer. No entanto, ele nos instrui a ter certeza de que não estamos sofrendo como o mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18 diz: Irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes sobre aqueles que dormem na morte, para que não sofram como o resto da humanidade que não tem esperança. Como o mundo sofre? Ele sofre com a desesperança, como se tivesse perdido tudo. Ele sofre como se fosse o fim do mundo. Ele permite que sua perda hoje defina seu amanhã e não permite que sua dor e arrependimento defina e lhe dê uma nova identidade. Certa vez ouvi falar de uma mulher que perdeu um de seus filhos. Pela forma como a morte daquele filho a afetou, você poderia dizer que aquele era o seu filho favorito. Após a morte dele, a vida dela simplesmente parou. Ela ficou desolada. Ela parou de cuidar de si mesma, do resto dos filhos mais novos e do marido. Ninguém conseguia entender como ela podia ficar tão desesperada com a morte de seu filho quando ainda tinha outros filhos e sua família para confortá-la. Isso foi obra do diabo. Veja, Satanás sabe que desde que você permita, ele pode ganhar terreno em sua vida. E qualquer terreno que você dê ao diabo, ele transformará isso em uma fortaleza. Assim, quando a tristeza se torna essa fortaleza, ela pode começar a controlar sua vida até que você se torne a definição ambulante dela. Por outro lado, quando permite que Deus quebre as correntes da tristeza em sua vida, você experimenta a verdadeira alegria da vida. Como você pode permitir que Deus quebre as correntes da tristeza em sua vida? Não importa quantos pontos eu compartilhe sobre como fazer isso. Eles serão construídos em torno de uma coisa: ter fé em Deus. Jesus explica em João capítulo 14, versículo 1: Não se perturbe o vosso coração, mas credes em Deus e creiam também em mim. E no versículo 27: Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não dou-lhes como dá o mundo. Não se perturbem os vossos corações e não temas. Uma das provas mais poderosas da fé é a paz. Paz não é ausência de problemas. Paz não é viver em negação. Em vez disso, a paz é o resultado de um testemunho interior de que, independentemente do que aconteceu, do que pode estar acontecendo ou do que pode acontecer, Deus está no controle e todas as coisas cooperarão para o seu bem. A paz está avançando constantemente pela tempestade, sem permitir que a tempestade ao seu redor se torne uma tempestade dentro de você. Essa paz só vem do alto e tem o poder de quebrar o controle da tristeza e enchê-lo de alegria. Então, aqui está como funciona. Se deseja quebrar as correntes da tristeza em sua vida, você deve ter fé na integridade de Deus. A integridade de Deus está em sua palavra. Deus é obrigado a honrar sua palavra em sua vida de acordo com a vontade dele em seu tempo. Portanto, mesmo que você esteja lidando com pesar, tristeza ou remorso por algo em sua vida, Deus está dizendo: estou ciente de suas mágoas e dores. Deixe-me curá-lo. Se volte para mim. Tenho planos maiores reservados para você. Pegue minha mão e caminhe comigo. Sim, você foi queimado, agora é hora de renascer das cinzas. Sim, você foi quebrado, agora é hora de juntar seus pedaços e transformá-los em um design ainda mais bonito.
A palavra de Deus está cheia de promessas sobre a restauração, cura, paz e reviravoltas milagrosas de situações. E já que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, se envolva mais com essa palavra a cada dia. Aprenda a passar mais tempo levando a Bíblia, meditando nas promessas de Deus a seu respeito, especialmente nessa área de tristeza. Quando você passa tempo com a palavra, logo sua luz brilhará em seu espírito. É o que disse Jesus: a verdade vos libertará. Como a verdade da palavra de Deus te libertará das garras da tristeza? Na palavra você encontrará tudo o que Deus disse sobre seus planos para você e seus pensamentos a seu respeito. Uma vez entendendo isso, você aprenderá o que significa quando a Bíblia diz que não importa o que aconteça com você, isso resultará em seu bem. Assim que a palavra penetrar, você descobrirá que a esperança do cristão não se baseia nas coisas que ele ganha ou perde aqui na terra. A esperança do cristão é eterna. Ela se encontra no reino onde não pode haver dano ou perda. Ela permanece para sempre. Eu poderia continuar e continuar. No entanto, essas revelações darão origem à fé em seu espírito, que por sua vez abrirá sua vida para novas ondas de paz e alegria de Deus. E assim, em vez de ficar triste e cabisbaixo, você ficará cheio de alegria e gratidão porque sabe quem você é em Deus. Percebe que deixar a tristeza controlar sua vida só te deixará em desvantagem? É hora de obter novas vantagens em Deus, permitindo que Ele quebre as correntes da tristeza e encha você em sua paz e alegria. O seu melhor ainda está à sua frente. Não há espaço para medo ou tristeza. Você é um filho e uma filha de Deus. Levante-se para a sua herança nele. Você está atrapalhando sua tão esperada descoberta? Uma das coisas que aprendi recentemente é que você pode realmente ficar no caminho daquilo que está pedindo a Deus para fazer em sua vida. Você precisa aprender a se afastar e deixar Deus ser Deus, recebendo sua ajuda em vez de tentar ajudar a si mesmo. Cada vez que Deus falou na Bíblia, Ele usou palavras como: eu irei adiante de ti, vou enviar o meu anjo adiante de ti, meu espírito irá adiante de vocês. Veja, Deus gosta de estar na linha de frente. Assim como João Batista foi seu precursor, Jesus também é nosso precursor que foi à nossa frente para preparar um lugar para nós. Mas mais do que isso, Ele foi à nossa frente para preparar o caminho para seguirmos. E a Bíblia nos diz que Ele é digno de nossa imitação. Por favor, entenda que Deus está ciente de suas necessidades e lutas pessoais. É muito importante que sejamos constantemente lembrados dessas coisas, porque podemos nos deixar levar por nossas dificuldades a ponto de esquecer que Deus sabe ou até mesmo está interessado em nós. Isso mesmo, Deus está interessado em te ajudar a resolver os problemas. Seu amor não é do tipo que deixa você com seus problemas apenas para retornar quando as coisas estão indo bem. Veja, Deus não é uma diversão. Ele não é algo que você usa para esquecer o que está passando. Ele não é como o álcool ou alguns outros prazeres deste mundo, que usamos para nos alegrar uma vez e depois voltar a se lamentar em nossos apuros. Não, Deus é vida e luz. Ele é a vida que você precisa para viver neste mundo acima de tudo que o diabo e o inferno têm a oferecer. O verdadeiro significado e beleza da vida não está em nenhum lugar separado dele. Em outras palavras, você nunca encontrará o verdadeiro significado ou descanso fora de Deus. Jesus disse isso em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Há uma música de Austin French que destaca essa verdade. Parte da letra traduzida é assim: você está cansado e incomodado, sobrecarregado por uma carga pesada, orando por mudança, buscando fé, esperando por um milagre? Você está se afogando em perguntas, não consegue acreditar onde a estrada o levou? Há alguém que sabe a carga pesada que você carrega, e ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos os que estão sofrendo, vinde a mim, serei seu abrigo, meu jugo é suave, minha carga é leve, e você pode encontrar descanso para a sua alma, descanso para a sua alma. Ouça, querido cristão, nosso Senhor e Mestre quer que você entregue a Ele seus fardos. Ele promete te dar descanso. Isso é o que Ele faz.
esse é o tipo de Deus que ele é. Você pode dizer: bem, Jesus não está mais aqui pessoalmente. Como então entrego a ele minhas lutas? Sim, ele está ciente disso e já providenciou a solução definitiva. Enquanto falo isso, também sinto uma sensação mais profunda de realização dessa verdade. Veja, enquanto Jesus estava na terra, ele não poderia atender todas as necessidades da vida de todos ao mesmo tempo, em todos os lugares. Ele não poderia estar em Jerusalém e em outro país ao mesmo tempo. Ele não poderia estar na Arábia Saudita e em algum outro lugar da África ao mesmo tempo. Sim, ele curou todos que encontrou, mas apenas aqueles que estavam ao seu alcance. Mas agora há pessoas que acreditam nele em todas as partes do mundo. Jesus sabia que esse tempo chegaria e o plano eterno não era limitar suas ações ou poder apenas a Israel ou Jerusalém, mas aos confins da terra. Enquanto Jesus estava com seus discípulos, suas lutas eram dele. Um de seus discípulos era um fanático, um lutador pela liberdade. Ele provavelmente teria liderado tumultos, causado distúrbios e até matado antes. No entanto, Jesus ainda o chamou e fez dele seu discípulo. Cada dia passado com Jesus o mudava continuamente, e quando Jesus estava ascendendo ao céu, ele estava deixando para trás um homem, antes um zelote, mas agora um zeloso por Deus. Tivemos pessoas como Mateus, o cobrador de impostos, Pedro, o pescador, Maria, que teve 7 demônios expulsos dela, e muitos outros com lutas sombrias em suas vidas. No entanto, o Senhor os pegou pela mão, os conduziu em suas lutas e os trouxe para o outro lado da libertação completa. Agora, depois que Jesus ascendeu, pode parecer que estamos sozinhos, mas essa não é a verdade. Sua ascensão à glória possibilitou que ele se espalhasse no coração de qualquer um que o recebesse. Como? Através do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele disse, em João capítulo 15, versículo 26, "Mas quando vier aquele Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim." Observe as palavras que Jesus usou para descrever o Espírito Santo aqui. Consolador. O Espírito Santo, sendo Deus residindo em nós, é chamado de muitas coisas: fogo, advogado, mestre e consolador. Mas hoje quero que você o veja e o conheça como o ajudador. Ele não é apenas instrutor, mas o ajudador. Ele nos foi dado para nos ajudar. Você não recebeu o Espírito Santo apenas para falar em outras línguas. Ele veio para te capacitar a ser e estar quem e onde Deus quer que você seja ou esteja. Pedir a Ele para te ajudar a conhecê-lo melhor e confiar nele como ajudador é uma das maiores ações que você pode fazer por si mesmo, meu amigo e minha amiga. Dê uma olhada em si mesmo por um momento. Quanto apoio você pode dar a si mesmo antes de quebrar? Você sabia que existem milhares de pessoas que andam pelas ruas todos os dias com mentes ou personalidades quebradas ou que estão cansadas, agitadas e simplesmente frustradas com tudo o que está acontecendo em suas vidas? O mundo não torna mais fácil para você viver a vida que Deus quer que você viva. A mídia, a música, a moda e as indústrias globais não tornam menos difícil para o cristão viver acima do pecado. Em vez disso, quando você olha para tudo isso, encontra 1 milhão de sugestões para pecar contra Deus, para ser irresponsável como pessoa ou como cristão. Quando você ouve as notícias, tem todos os motivos para temer os males que ocorrem em todo o mundo e entrar em pânico com as situações econômicas. Os indivíduos estão lutando com batalhas pessoais. Famílias, governos e comunidades também estão lutando. Todos esses são indicadores de que precisamos de ajuda. Já ouvi pessoas dizerem: "O céu ajuda aqueles que se ajudam." Não tenho certeza do que eles estão tentando dizer, mas se for para interpretar, diria que estão errados. Veja, é assim que a mente humana média pensa. Consideramos Deus mais um colega do que um pai. Mas você vê, Deus é suficiente. Ele não precisa da sua ajuda como você precisa da dele. Agora, isso não é uma licença para uma fé ou um cristianismo irresponsável. O cristão é responsável por confiar e fazer tudo o que for necessário para permanecer nessa posição de fé. Mas dizer que quanto melhor você se sair em suas lutas, mais Deus te ajudará, não se alinha com a palavra de Deus. Enquanto você continuar clamando a Deus e ao mesmo tempo lutando ou confiando em sua própria força para vencer o que quer que esteja enfrentando, talvez nunca veja realmente Deus trabalhando por você.
Os discípulos na tempestade, quando viram que seu esforço não estava indo a lugar nenhum, chamaram Jesus e ele acalmou a tempestade com uma palavra. Devemos chegar a esse ponto em que dizemos: Senhor, minha força falhou, agora assumo o controle. Aqui está o que acontecerá quando lançarmos nosso cuidado no Espírito Santo, não em imprudência, mas em fé e confiança completa como nossa única esperança. Veja Isaías capítulo 40, versículos 29 ao 31. Ele dá força ao cansado, aumenta o poder dos fracos. Até os jovens se cansam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Eles andarão e não se cansarão. Preocupar-se é uma das maiores decepções nesta vida. É um fardo que assumimos voluntariamente como resultado de pensamentos perturbadores sobre questões que às vezes não têm nada a ver conosco, ou questões sobre as quais honestamente não temos poder para fazer nada. A preocupação muitas vezes anda de mãos dadas com o medo e a ansiedade. Nós nos preocupamos com quase tudo: contas, finanças, economia, políticas governamentais, familiares, relacionamentos, exames escolares ou empregos. Nós até nos preocupamos com o passado e o futuro. Jesus dedicou um tempo em Mateus capítulo 6 e começou a ensinar seus seguidores, incluindo pessoas como você e eu, que colocariam sua fé nele anos depois. Veja, Deus está ciente dos problemas que podem desencadear preocupação em seu coração. Ele não quer que você os ignore, haja em negação ou seja irresponsável sobre qualquer coisa. Na verdade, a Bíblia nos encoraja a ser responsáveis em nossos deveres e a fornecer soluções. No entanto, preocupação e planejamento para produzir soluções são duas coisas diferentes. A segunda dá a você algo em que você se concentrar, um sonho a perseguir e uma meta a alcançar. Já a primeira rouba a sua paz e então faz com que você tenha medo e pânico sem realmente encontrar uma solução útil. Em vez disso, isso leva a mais frustração e depressão. Por exemplo, Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, foram listados entre os conselheiros que o rei Nabucodonosor queria executar em determinado momento. Não porque eles tinham feito algo errado, mas porque, depois de perguntar aos outros conselheiros e mágicos, nenhum deles conseguiu contar seu sonho nem sua interpretação. Quando Daniel soube do decreto do rei para executá-lo junto com os outros conselheiros, ele pediu ao rei um pouco mais de tempo. Quando eu estava estudando isso, percebi 2 coisas. Primeiro, Daniel tinha a opção de entrar em pânico com a situação atual, como suas vidas estavam prestes a terminar, ou buscar uma solução. Claro, ele escolheu a segunda opção. Em segundo lugar, as pessoas que conhecem a Deus e têm intimidade com Ele não entram em pânico com os problemas, por mais sérios que pareçam. Davi exemplificou isso no campo de batalha quando outros estavam com muito medo de enfrentar Golias. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém desanime por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará contra ele. Daniel e seus amigos, em vez de entrar e pensar em uma maneira de correr para salvar a vida ou lamentar o decreto do rei, fecharam-se em casa e buscaram a Deus a solução para o problema atual. E adivinha só, Deus respondeu. Daniel capítulo 2, versículos 17 a 19. Então Daniel voltou para sua casa e explicou o assunto a seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Ele os exortou a implorar misericórdia ao Deus do céu em relação a esse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com o restante dos sábios da Babilônia. Durante a noite, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão. Então Daniel louvou a Deus do céu. Eles eram uma fonte de inspiração um para o outro. Vamos buscar o Senhor sobre este assunto. Por nós mesmos não podemos fazer nada sobre algumas questões, mas devemos nos voltar para o único que pode. Por causa deles, o resto dos conselheiros foram poupados da lâmina do rei.
Você sabia que a preocupação matou mais pessoas do que os problemas sobre os quais eles entraram em pânico? Lembre-se de que eu disse que a preocupação e o medo andam de mãos dadas. Além disso, a preocupação não é de Deus. E se não é de cima, então definitivamente vem do diabo. Se não vier de cima, então é um problema. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo dom bom e perfeito vem do alto, do Pai. Portanto, se não vem do Pai, não é bom nem perfeito. Eu sei que você está lidando com um problema em sua vida agora. Enquanto preparo esta mensagem, até eu tenho meus próprios problemas diante de mim. No entanto, uma coisa que faço e encorajo você a fazer ao ouvir esta mensagem é dizer honestamente a si mesmo a verdade. Sua preocupação não resolve seu problema. Isso apenas rouba sua paz, sua alegria e até mesmo sua razão de viver. O indivíduo pode ser atraído para o alcoolismo por causa da preocupação. Uma mãe pode ficar muito doente com pressão alta por causa de um filho rebelde. Por mais dolorosas que todas essas coisas possam ser, é triste que, ao admitir a preocupação com um problema, você tenha sucesso em aumentá-lo. Agora, a mãe não tem mais que lidar apenas com o filho rebelde. Sua saúde também foi comprometida. Então, em vez de uma batalha, ela conseguiu dar ao inimigo outra oportunidade de lutar contra ela. Amado, não dê espaço ao inimigo em sua vida, aceitando suas sugestões para andar preocupado. Não deixe seu coração falhar. Deus se preocupa com o seu hoje e o seu amanhã. E se você confiar nele, ele cuidará disso para você. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus falou tudo sobre a preocupação nesta mensagem. Então, se você está preocupado com o vencimento do aluguel, com as mensalidades escolares ou com as taxas escolares dos filhos atrasadas, com a geladeira sem mantimentos, com o cônjuge irresponsável ou infiel, com os filhos travessos ou rebeldes e assim por diante, Deus admite que esses são problemas desta vida, mas que você não deve permitir que se preocupar com eles se torne uma característica de quem você é. Não há ninguém que será premiado com a pessoa mais preocupada. Mesmo que o mundo diga que não há problemas em se preocupar, eles também sabem que a preocupação não é um valor, mas um fardo. Imagine se preocupar que o sol nasceu um pouco mais tarde do que o normal hoje. Imagine se preocupar com os movimentos das nuvens. A verdade é que, quer que você se preocupe ou não, não tem o poder de fazer nada a respeito de nenhuma dessas coisas. Mas você tem o poder sobre si mesmo e sobre o que escolhe ponderar. Suas preocupações não vão pagar as contas, mas a provisão de Deus vai. Sua preocupação pode não ser capaz de curar doenças e enfermidades, mas o poder de Deus invocado em oração pode até ressuscitar os mortos. Sua preocupação não pode ir para o futuro e corrigir as coisas por você, mas o Espírito do Senhor pode. Isaías capítulo 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro.
Você já viu como os seguranças protegem seu empregador? Eles já estão fora do carro antes que ele desça. Eles já estão dentro e inspecionando um prédio antes que seu empregador chegue lá. Eles já se encontraram e revistaram qualquer estranho antes que ele chegasse até ele. Por quê? Porque seu empregador é o seu trabalho. Enquanto ele estiver vivo, eles terão seus empregos. É seu dever mantê-lo vivo e eles levam isso a sério, tanto por suas carreiras quanto por sua credibilidade como protetores capazes. Esses caras podem não se importar de verdade, mas levam seu trabalho a sério. Embora saibam que também podem ser pegos na linha de ataque, eles se movem de qualquer maneira. Imagina o quanto mais Deus. Ele o ama e se preocupa tanto com você que promete seguir em frente no futuro por sua causa e preparar o caminho reto para os seus pés. Se Deus foi à sua frente, o que a preocupação com o que está por vir diz a ele? Isso significa que você não confia que ele lidou com o que está por vir. A preocupação é uma propriedade da dúvida. Você não pode alegar ter fé e estar preocupado ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma escolha. Eu escolho continuar me preocupando ou escolho aceitar a palavra de Deus? O que acontece com aqueles que aceitam a palavra de Deus e dão passos de fé em seu futuro? Eles voltam com testemunhos. Quando Deus disser para você ir que Ele cuidará das coisas, pare de se preocupar com isso, porque já está feito. Lembre-se de que o passado e o presente estão sempre diante dele. O futuro não se esconde ao seu olhar. Sim, ele tem o tempo dele, mas ele nunca se atrasa, porque antes de você chegar lá, ele já está esperando por você. É hora de você tomar a decisão de substituir sua preocupação pela fé. É hora de dizer: em vez de entrar em pânico, vou louvar a Deus e me lembrar de sua fidelidade. Seu Pai Celestial se preocupa profundamente com você e com o que o seu amanhã reserva. Ele quer que você lance essas preocupações sobre Ele por causa do seu cuidado por você. Tudo que você confia a Ele, como Daniel e seus amigos, Ele cuida disso e dá a você a solução que você precisa para irromper em testemunhos. O que você faria hoje, querido cristão? Você continuará na autopiedade, preocupação, medo e inquietação? Ou você vai se levantar e dizer: não posso me preocupar ao lado de Deus. Vou deixar que Ele cuide dos meus problemas. Como Davi, confio nele para aperfeiçoar o que me diz respeito. Eu escolho sua paz e descanso em seu amor, agora e para sempre. Como você se sente quando olha para si mesmo? Você está onde gostaria de estar? Você acha que sua vida precisa mudar e que você precisa da intervenção de Deus para que isso aconteça? Deus quer que você saiba que você pode ter uma reviravolta em sua vida e por isso Ele está permitindo que você ouça esta mensagem hoje. Ao prestar atenção a essas palavras, enxergue elas como Deus, seu Pai Celestial, falando diretamente ao seu coração e iluminando o caminho que te levará ao resultado desejado. Deus disse aos filhos de Israel em Isaías capítulo 66, versículo 8: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Deus queria que eles soubessem que o que Ele estava prometendo não era impossível. Ele estava dizendo a eles que, embora fosse impossível acontecer do ponto de vista humano, era possível com Ele. Talvez você esteja olhando para si mesmo e pensando a mesma coisa. Talvez você tenha concluído que nada de bem jamais acontecerá em sua vida. Ouça, o fato de você ter lutado com um problema ou outro em sua vida por tanto tempo que nem consegue se lembrar de como é ficar sem isso, não é uma prova de que você não pode ser livre. Você olha para os outros e os ouve falando sobre como Deus interveio, como Ele libertou, como Ele providenciou e assim por diante, você sente que isso pode nunca acontecer com você. Ou podemos falar sobre alguma condição da vida da qual você nunca ouviu falar ou viu alguém sair dela. Não importa qual seja a situação, você pode experimentar uma reviravolta em sua própria vida e se tornar um testemunho vivo da bondade de Deus.
Deus te ama demais para te abandonar nessa situação. E o fato de você estar ouvindo essas palavras hoje significa que Ele tem você em mente e quer te lembrar que Ele está trabalhando por você e não contra você. Esta mensagem abrirá seus olhos para ver que o segredo para mudar sua vida não está em nenhum outro lugar além de Deus. O salmista se referiu a Ele como rocha e salvação. A salvação com Deus é abrangente. Isso significa que quando Deus salva ou intervém para salvar, sua obra na vida de uma pessoa atinge cada canto de seu ser. Deus não vem apenas para curar sua doença e te deixar no pecado. Ele não vem para te salvar do pecado e te deixar na doença. Ele não salva, não cura e não te deixa sob a maldição do fracasso e da perda. Não. A salvação que Deus oferece toca cada parte de sua vida até que você seja completo. Começa com seu espírito, mas não termina aí. Ela continua a insistir, derrubando paredes opostas até que você entre na plenitude de sua herança em seu Filho Jesus, tanto neste mundo quanto no além. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Este é o segredo para mudar sua vida. Não é recorrer a um amigo, a um familiar ou qualquer ser humano. Isso não minimiza a utilidade do relacionamento com pessoas que Deus pode usar para ministrar a você. No entanto, isso significa que você deve agir como Davi fez em Salmos 121, versículos 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Minha ajuda vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Significa que você está dizendo: minha ajuda pode fluir através das pessoas, mas minha ajuda vem de Deus. Quando me volto para Ele, tenho tudo de que preciso. Então, quando você se voltar para Deus, Ele brilhará sua luz sobre você para ver outras coisas que você precisa fazer para mudar sua vida. Salmos 34, versículos 5 a 6 diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. A verdade é que, para que tenha sucesso em sua vida, você deve trabalhar junto com Deus. O segredo para mudar sua vida está em Deus e em você fazer sua parte, assim como Deus faz a dele. Esta é a parte que parece difícil. É a parte que o inimigo não quer que você faça e definitivamente não quer que você concorde com os métodos de Deus. Por exemplo, considere o que Deus diz que o poder da alegria pode fazer em sua vida. Você percebe que o inimigo também sabe disso e é por isso que ele tenta dominar sua alma com ansiedade, medo, preocupação, culpa e tudo mais que pode fazer a alegria fluir dentro de você para curar e transformar sua vida. Esta não é a única área que ele ataca. Ele atacará sua mente, sua fé, suas convicções e até mesmo suas motivações. Você pode imaginar um cristão sem sua convicção? O que restará dele? Você consegue imaginar um cristão que perdeu a fé? Ele não vai querer mais orar. Ele não vai ouvir nada do que você tem a dizer. Por quê? Porque aquilo que deveria servir de ponte entre ele e as realidades de Deus foi cortado. Oro para que hoje tudo que o diabo esmagou em sua vida para te manter na derrota e com menos do que a mudança que você merece, seja reavivado novamente em nome de Jesus. Amado, por favor, entenda que sua situação não está além ou maior do que Deus. Em Jeremias capítulo 32, versículo 27, o próprio Deus declarou: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ao longo da história e das Escrituras, vemos como Deus moveu e fez coisas aparentemente impossíveis para confirmar que não há nada que Ele não possa fazer. Ele salvou Noé e sua família do dilúvio que destruiu todos os outros na terra. Ele deu um filho a Abraão e Sara em sua velhice. Ele abriu o Mar Vermelho para que toda a nação de Israel passasse em terra seca. Ele capacitou Sansão com força sobrenatural. Ele usou 300 homens do exército de Gideão para conquistar milhares de tropas inimigas que haviam saído contra seu povo.
Ele usou um único estilingue do jovem Davi para derrubar o poderoso gigante Golias. A lista poderia continuar. E quanto a Ana, a mãe do profeta Samuel? Ela não podia ter um filho para o marido e estava sempre chorando e clamando a Deus. Ela sempre se sentiu desapontada consigo mesma e sua contraparte, Penina, que tinha filhos, sempre zombava dela sobre seus problemas. Talvez você também tenha pessoas em sua vida zombando de você agora. Ana passou por isso, mas então ela se voltou para o Senhor em Siló e orou de coração. E Deus mudou sua história e mudou sua vida. Não há nada que Deus não possa fazer, meu amigo e minha amiga. Se Ele ainda não fez nada e você tem certeza de que está fazendo tudo o que sua palavra diz para fazer, então ainda não é hora de acontecer. No tempo certo, Deus sempre realiza o que Ele diz. Isso me leva ao próximo ponto que quero que você saiba. Deus é fiel à sua palavra. É verdade que nada é impossível para Deus. Se Ele diz que fará algo, pode ter certeza que não importa quanto tempo demore, Ele fará. Isaías capítulo 55, versículos 10 a 11 diz: Pois assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá não volta, mas rega a terra e a faz brotar e brotar, para que dê semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual a enviei. Deus sempre cumpre o que Ele diz. Ele não brinca com suas palavras. Você pode tomar Deus por sua palavra. Pare de ficar esperando aleatoriamente. Em vez disso, permaneça na palavra de Deus e confie nela para te confortar. Verifique as áreas de sua vida em que você não está obedecendo à Bíblia e comece a andar em obediência pedindo graça a Deus. Se a palavra diz para trabalhar, então trabalhe. Se diz para ficar parado, então fique parado. Se ela disser para dar ou receber, faça exatamente isso e nada mais. Ao fazer isso, você está assumindo a responsabilidade e Deus assumirá a dele para te abençoar por andar de acordo com o que Ele diz. Uma pessoa preguiçosa, negligente ou totalmente desobediente não pode mudar de vida. Sim, seus sentimentos são válidos. Sim, sua situação não é uma mentira. Mas você não deve desconfiar de Deus por como se sente ou por quão grande é o seu dilema. Você deve tomá-lo por sua palavra. É assim que você aumenta sua fé. É assim que você constrói sua confiança nele. Tome Deus por sua palavra e continue a falar com Ele em oração. Isso mesmo, a oração muda as coisas. Nada pode anular o poder da oração. Certa vez ouvi uma citação que amei muito. Diz: se há um homem para orar, então há um Deus para responder. Isso é verdade. Em vez de entrar em pânico, a Bíblia diz que você deve orar o tempo todo. Ao invés de ficar ansioso sobre o que você tem ou onde você está neste momento, a palavra de Deus diz que você deve derramar seu coração em oração a Deus. Pedro escreveu: lançando sobre Ele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Paulo escreveu: não andem ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e intercessão, com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. Reclamar ou se preocupar nunca mudará sua vida para melhor. Isso só vai piorar as coisas. Imagine aumentar seus problemas financeiros desenvolvendo um problema cardíaco porque você estava se preocupando demais com as finanças. Imagine aumentar os problemas de sua família seguindo o conselho de um indivíduo ímpio que te leva a ter problemas com a lei. No entanto, quando ora, você troca suas preocupações pela paz de Deus. Quando ora, você troca sua impressão de seus problemas pela imagem do futuro de Deus para você. Veja bem, quanto mais você falar ou se concentrar em suas circunstâncias atuais, menos verá a capacidade de Deus de mudá-las. No entanto, se você se voltar para Ele, começará a perceber como a situação atual empalidece em comparação à grandeza de Deus e à grandeza de seu propósito para a sua vida. Ao orar, certifique-se de permanecer agradecido. Por meio do espírito de agradecimento, você escapa da armadilha da depressão e da frustração. Assim você pode receber a alegria do Espírito Santo, que é uma herança do reino. Alegria e agradecimento sempre andam de mãos dadas.
Eles te capacitam tanto que, embora pareça que nada está mudando, você está brilhando com a unção sobrenatural de Deus. Através da alegria e do agradecimento, você é capaz de alcançar a graça de Deus para fortalecer os outros nas mesmas áreas em que você também precisa de Deus. Eles fazem de você um testemunho antes mesmo que seu milagre chegue. Em outras palavras, a alegria e a ação de graça são milagres em si mesmos porque influenciam você a andar, falar e agir como se o seu milagre tivesse acontecido muito antes de acontecer. Isso, meu amigo e minha amiga, é fé. E Jesus diz que para quem tem fé, mesmo que seja um grão de mostarda, nada será impossível. É hora de você se levantar. Tome seu lugar com Deus. Dê as mãos a Ele e deixe seu poder começar a mudar as coisas em sua vida. Quando Deus quer te abençoar, há algumas coisas que você começará a notar em sua vida. Você sabe como é estar tão confuso que não sabe o que fazer? Você se pergunta por que parece que você ora, mas nenhuma resposta parece vir? A frustração parece te levar até um ponto que você sente vontade de jogar a toalha e desistir. Essas frases te soam familiar? Tenho certeza que sim. E quero que saiba que você não está sozinho, meu amigo e minha amiga. A verdade é que quando você pergunta, ninguém gosta de não saber o que fazer. Ninguém gosta de ficar preso quando precisamos tomar uma decisão importante na vida. O desejo de ter clareza é mais forte quando temos que fazer escolhas cruciais para a vida, e isso pode ser motivo de frustração quando parece que você se encontra desnorteado. No entanto, entenda que a verdadeira sabedoria e direção não são produtos de sua inteligência, grau educacional ou força física. É uma bênção de Deus, uma provisão que Ele faz para as necessidades de nossas vidas. Por vir somente de Deus, é muito perigoso para nós, para o nosso destino e para os que estão ao nosso redor, quando permitimos que nossas frustrações nos façam correr na frente dele. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículos 5 ao 8: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Deus está ciente de sua necessidade de orientação e ajuda, e Ele nos diz o que cada um de nós precisa fazer. Mas o que acontece quando parece que estamos orando por tanto tempo, mas não recebemos nenhuma resposta de Deus? O que significa quando parece que Deus está em silêncio? O silêncio de Deus significa que Ele está bravo com você, não te ama ou não se importa com a sua vida? Talvez você tenha dificuldades de responder essas perguntas enquanto ouve o som da minha voz. Ou talvez você esteja lutando contra a voz do diabo em sua cabeça, que diz que você não é tão amado por Deus quanto os outros, cujos testemunhos você continua ouvindo, ou que você cometeu um pecado e por isso foi abandonado. Eu sei que pode ser um desafio continuar a perseverar quando parece que os outros estão passando por você e sua vida parece estar sempre estagnada. Mas quero que você saiba disso. A ausência de uma resposta tangível em sua vida agora não é a prova de que Deus te abandonou ou não se importa com você. Embora a falta de respostas possa gerar depressão e impaciência, você deve se lembrar que Deus te ama e que seus planos para você são bons e não maus. Isso não mudou e nunca mudará enquanto você confiar nele com sua vida. Hoje quero te encorajar com esta mensagem e apontar a direção certa para quando Deus estiver prestes a te abençoar. Quando isso acontece, uma das coisas mais comuns que você verá é um aumento na intensidade da pressão para tomar outras alternativas além daquela que Deus colocou à sua disposição. Sempre que você estiver esperando para receber uma bênção de Deus e começar a parecer que você está ficando cada vez mais inquieto, desesperado e impaciente, saiba que sua bênção está prestes a aparecer, mas o diabo quer que você a perca, cedendo à sua impaciência. Uma das coisas que você deve aprender, portanto, é como reconhecer as respostas quando Deus as envia. Independentemente de como você se sinta, gostaria que soubesse que Deus sempre responde quando você fala ou pede algo a Ele. A questão, porém,
é que as respostas de Deus nem sempre vêm da maneira que queremos ou esperamos. Lembre-se do que ele disse em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Você pode estar pedindo a Deus por um progresso em sua vida, e quando Ele responde, pode parecer que tudo foi para trás. Sim, Deus trabalha assim. Ao se familiarizar com a maneira como Deus trabalha, você pode dizer que isso é uma bênção disfarçada, e em vez de reclamar e ficar amargo, você começa a louvar a Deus. Quando Lázaro, o amigo de Jesus, estava doente, Jesus disse: "Esta doença não será para a morte, mas para a glória de Deus." Mas ainda assim o homem morreu. A impressão foi de que Deus falhou, não é mesmo? No entanto, Jesus sabia que era realmente uma bênção disfarçada. Aos nossos olhos, parecia que ia de mal a pior, mas aos olhos de Jesus só ia de bom a melhor. Você pode estar se perguntando como isso é verdade. Bem, não é verdade que quanto mais complicado o problema, mais espetacular a solução? Deus cura os enfermos? Sim, Ele cura. Mas Ele também ressuscita os mortos. Às vezes, o testemunho de um homem doente que foi curado pode não tocar tantos corações quanto o testemunho de um homem que morreu e foi enterrado por 4 dias e ressuscitou. Daí a declaração de Jesus durante sua oração no túmulo de Lázaro: "Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves, mas por causa do povo que está ao meu lado eu disse isso, para que creiam que tu me enviaste." Seja qual for a resposta que Deus te der, seja um sim, um não ou uma espera, é para a glória de seu nome e para a sua bênção final. Pode haver outras razões, mas as respostas de Deus às nossas orações geralmente se enquadram nessas 3 categorias: o sim, o espere e o não. Suas respostas refletem seus desejos perfeitos e a boa vontade para conosco. O fato de Deus amar você não significa que Ele te dará qualquer coisa. A Bíblia diz que nossa garantia da aprovação de Deus às nossas orações é o alinhamento delas com a vontade dEle. Em outras palavras, temos certeza de que Ele nos ouvirá e responderá quando orarmos de acordo com a sua vontade, não de acordo com nossas pressões, emoções ou ambições pessoais. Portanto, quando Deus começar a te abençoar e responder às suas orações ou te mostrar sinais de suas respostas, você nunca deve se esquecer de continuar a andar em obediência à sua vontade. Outra coisa a lembrar quando Deus está prestes a te abençoar é que todas as suas bênçãos devem ser usadas para promover a vontade de Deus na terra. Sua vida deve servir ao propósito de Deus. Antes de começar a pensar que isso só tem a ver com questões espirituais, saiba que sua paz e bem-estar fazem parte da vontade de Deus. Independentemente das tempestades em sua vida, caminhar sobre elas e superar suas provações faz parte da vontade de Deus. Portanto, quando você está pedindo a Deus por uma bênção, confiando nele para um milagre financeiro, um milagre na saúde ou orientação conjugal, você está orando de acordo com a vontade de Deus. Confiar em Deus para um milagre ou qualquer outra coisa em sua vida é um sinal de que você confia nele e depende de sua força e não de si mesmo. Não deixe que a pressão ao seu redor faça você perder a fé ou a paciência em Deus. Ao fazer isso, você correrá na frente dele e se colocará em problemas. É uma armadilha armada pelo diabo para roubar de você a bênção da perfeita vontade de Deus em sua vida. Ele, com toda certeza, sabe que não pode impedir que as bênçãos de Deus cheguem até você. Então ele usa o único método que conhece contra você. Ele te usa para impedir você de entrar na bênção. O diabo pode usar o seu ego ou a sua impaciência, te dando uma falsa imagem da urgência que tem em mãos para te colocar sob intensa pressão para que você comece a procurar uma solução rápida ou outra saída, o que pode te levar a desobedecer às instruções de Deus. Se você permitir isso, essa armadilha pode custar muito caro. Precisamos esperar a direção de Deus antes de dar qualquer passo. Uma pequena desobediência pode ser aquela que nos custará tudo, como custou ao rei Saul. A desobediência a Deus pode levar a resultados negativos. É melhor esperar e reconhecer as respostas de Deus às nossas orações antes de agirmos. Não tenha pressa
e perca tudo. Como podemos reconhecer as respostas de Deus para que possamos saber se Ele está nos abençoando e que não estamos em desvantagem? Jesus disse, em João capítulo 10, versículos 26 a 28, "Mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, nem ninguém as arrebatará da minha mão." Jesus usa o relacionamento entre as ovelhas e o pastor para ilustrar o relacionamento familiar entre Deus e seus filhos. Se você não estiver familiarizado com a pessoa de Deus e seus caminhos, terá dificuldade em identificar ou reconhecer suas respostas quando elas vierem. Como eu disse antes, as bênçãos de Deus nem sempre vêm da maneira que você espera. É necessário que você entenda, portanto, como reconhecê-las quando elas vierem. Deus quer e convida você a compartilhar a comunhão com Ele, construindo um vínculo de relacionamento que permite que você saiba onde Ele está e onde Ele não está. Infelizmente, esse elemento está faltando na vida de muitos cristãos hoje. Você deve crescer em seu relacionamento com Deus, meu amigo e minha amiga. A comunhão regular com Deus é a chave para conhecer sua voz. A Bíblia diz que Deus revelou seus atos ao povo de Israel, mas revelou seus caminhos apenas a Moisés. A revelação dos caminhos de Deus mostra a personalidade e a glória dele em um nível pessoal que te capacita a andar em seus caminhos e produzir seus resultados em sua própria vida. É um nível que você alcança quanto mais fundo você vai com Deus. Por que Moisés foi escolhido? Moisés estava quase sempre na presença de Deus, tendo comunhão com Ele. Sua existência dependia de Deus, assim como Jesus. Ele passou mais tempo com Deus do que com as pessoas ou as outras coisas. Assim, Deus poderia contar a ele seus planos para o povo e usá-lo para as obras poderosas. Temos comunhão com Deus por meio da oração e da leitura da Bíblia, estudando suas palavras. Por essas duas ações, abrimos a porta da comunhão com Deus. Veja bem, a comunhão com Deus é uma via de mão dupla, onde falamos com Deus por meio da oração e da adoração, e Ele nos responde principalmente por meio de sua palavra. Ele pode falar conosco por meio da palavra, nosso testemunho interior, seus servos ou outros cristãos, ou até mesmo de suas circunstâncias. Mas não importa como Deus se comunica com você. Todos esses métodos devem estar alinhados com o que está escrito na Bíblia. A palavra escrita de Deus na Bíblia é o principal meio pelo qual Deus confirma tudo o que Ele nos fala. Portanto, seja no casamento, finanças, ministério, trabalho, carreira ou qualquer outra coisa, a mensagem ou a resposta que chega à sua vida deve estar de acordo com o que diz a palavra de Deus. Se contradiz a palavra de Deus, não importa o quão espetacular seja, ou quão poderosa ou renomada seja a pessoa que está transmitindo a mensagem, não é de Deus. Quando o diabo disse a Jesus para se curvar a ele, para pular do alto do pináculo do templo, ou para transformar pedras em pães com referências da Bíblia, Jesus, sendo a própria palavra, sabia que estas não concordavam com as palavras que saíam da boca de Deus. Não nos curvamos a ninguém, senão a Deus. Não nos metemos em problemas para testar se Deus vai nos proteger. Não vivemos de comida ou desejos carnais, mas da palavra de Deus. Todas as respostas de Jesus ao diabo eram da Bíblia e estavam alinhadas com a instrução e a glória de Deus. Embora parecesse que ele estava perdendo o benefício de comer um pão milagroso, experimentando a intervenção angelical, que não era garantida, e obtendo todas as riquezas do mundo ao se curvar ao diabo, ele estava vencendo uma grande tentação e se qualificando para a glória maior que viria. E no final, a Bíblia diz que Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de qualquer outro nome, tanto no céu quanto na terra. O diabo pode até tentar usar a Bíblia para te enganar, mas por meio de um bom relacionamento com Deus, você pode saber quando ela não se alinha com outras partes das Escrituras ou com a personalidade de Deus revelada nelas. É por isso que devemos reservar um tempo para estudar a palavra de Deus e saber o que ela diz com a ajuda do Espírito Santo. Reconhecer as respostas de Deus não é tão difícil quanto parece. O que precisamos fazer é ter um bom relacionamento com Deus. Se você está tendo dificuldades agora e parece que Deus está demorando muito, seja paciente. Confie no Espírito Santo para ter a força para ficar de pé quando sua força falhar.
Deus manterá aqueles que creem nele a salvo da destruição diante deles, até que ele cumpra seus planos para suas vidas. Lembre-se de que as coisas boas levam tempo para serem aperfeiçoadas e se tornarem realidade. Não se preocupe com a pressão externa. Em vez disso, aprenda a esperar em Deus e a ouvi-lo antes de dar esse passo. Ele vai te abençoar no momento certo e você ficará feliz por ter esperado pelo tempo dele.